Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, sexta-feira, dia 7 de maio, estamos começando mais uma página com rapidinhas com Nus Amorim aqui na página Vote. E olha, nós vamos começar uma dinâmica diferenciada. Conversei com a minha filha Karina lá em casa, ela me deu alguns toques para dinamizar ainda mais, ficar mais interessante a nossa página. Eu espero que você goste, tá bom? Bom, gente, na rapidinha de hoje, nas reflexões de hoje, nós vamos falar sobre o Queiroga, o ministro da Saúde, que teve ontem presente lá na CPI da pandemia. Vamos ver um pouco do que ele falou, vamos refletir em cima. Também, falando em reflexões, a influência dos veículos de comunicação, veículos religiosos, né? As pessoas que influenciam nossas vidas falando e, claro, através dos veículos de comunicação, desses meios de massa, como escola, por exemplo, e o presidente da República, que vem, falam e influenciam a vida de todos nós, inclusive com ações. E por último, a última ameaça, mais uma ameaça do presidente ontem falando sobre as eleições de 2022, voto impresso, que nós vamos acompanhar também aqui. Beleza? Então vamos que vamos. Gente, antes de começar a desenvolver os temas, eu quero convidar você a entrar em nossa página. A página é Vote, já falei, VOOTI. Entre em nossa página, abra no YouTube, né? Abra nossa página e aí acompanhe nossas reflexões, faça seus comentários, dá seu like. Like é importante, né? Que você, né? Positivo ou negativo, não tem problema, mas é importante o seu likezinho, não custa nada e você alavanca a nossa página, né? Você também faz parte da página, então alavanca. Cada like que dá é um pontinho a mais, tá bom? E traga mais gente para se inscrever em nossa página. É só colocar ali no vermelhinho, inscreva-se e vamos que vamos juntos, vamos aumentar a nossa família. Ontem, das últimas 24 horas, 2.531 mortes pelo Covid-19, mais de 2.500 mortes, infelizmente. Nas últimas 24 horas. Já alcançamos a infeliz marca de 417.136 mortes desde o início da pandemia. Um genocídio. Está sendo apurado lá na CPI da pandemia e é uma tristeza. Vamos começar então a refletir. Ontem, como eu já disse na CPI da pandemia, o ministro Queiroga, o ministro da Saúde, esteve lá. Ele que é o atual ministro, colocado agora. Os seus antecessores, tanto o Mandetta, que foi o primeiro do Bolsonaro, quanto o Nelson Teich, eles disseram que saíram por divergências com o presidente da República, diretamente. Queria a cloroquina que fosse, né, incluído no protocolo, né, ministrasse a cloroquina. Nenhum deles aceitou, de pronto. Né? O Teich foi muito taxativo, Teich foi taxativo. Ele disse não aceito e pediu demissão. Em menos de um mês saiu, não quero mais. O Mandetta, a mesma coisa, falou não aceito isso. Ele falava sobre o distanciamento, né? A possibilidade inclusive de, se fosse o caso de fechamento total, lockdown, como a gente chama, enfim. E o Bolsonaro não, acabou também saindo. O Queiroga diz que até agora tá indo bem, numa boa, numa legal, passou pano na verdade, e não podia ser diferente, né? Ele tá lá, ele não pode atacar o seu chefe, o seu superior, que é o presidente da República. Mesmo porque se ele fizer isso, tchau, né? Então, é nada mais natural. Mas mesmo assim, os senadores conseguiram ir cutucando, e ele se colocou ao contrário, sim. Ele falou que é a favor da máscara, que tem que usar a máscara, sim, que é necessário colocar a máscara. O distanciamento social. Não, ele é contrário a essa questão de imunidade de rebanho, como defende. Ele não é negacionista, ele é contrário a esse distanciamento horizontal, vertical, somente para as pessoas mais idosas, como já também foi colocado isso anteriormente pelo próprio presidente. Enfim, ele, de uma certa forma, ele concordou tanto com o Mandetta quanto com o Teich, mas não foi assim tão explícito. Tá? Então, mas de qualquer forma, ficou evidenciado. E outras questões que foram levantadas, como esse futuro protocolo, se vai ser incluído a cloroquina, se não vai, diz que vai vir um protocolo aqui nas próximas semanas. Ele não adiantou, mas tá para sair. Então, resumo, não foi tão contundente quanto os dois anteriores, mas também já colaborou com as questões que estão sendo levantadas lá no Senado. Vamos esperar semana que vem. Hoje não tem nada, mas semana que vem vai dar continuidade, né?
Bom, gente, falando nisso agora, eu sou professor de geografia da rede estadual. Tudo que eu falo para os meus alunos tem uma certa influência, na vida deles, inclusive. Eu encontro alunos, ex-alunos meus que estão em faculdade ou que estão trabalhando e falam, pô, professor, o senhor foi um que me ajudou, né, na minha formação, principalmente geografia, né, que é muito reflexiva, é uma geografia muito crítica sobre a sociedade, sobre os espaços, como que o homem lida com os espaços e com a sociedade. Então, a gente trabalha isso na geografia. E aí, a gente fica orgulhoso, porque, afinal de contas, influenciou positivamente na vida de alguém. Assim os veículos de comunicação, né? Você liga a televisão, Rede Globo, Globo é Globo lixo agora, mas quando beneficiou o seu pensamento, a sua ideologia, foi muito boa, né? Para tirar o Lula, por exemplo, não era lixo. Né? 3 anos atrás, para eleger o Bolsonaro, a Globo não era lixo, era parceira. Agora a Globo é lixo, porque está mostrando as evidências desse governo desgovernado. Muito bem. E assim em outros. Ontem nós vimos uma cena dantesca do Alexandre Garcia, inclusive se negando a responder uma questão ao vivo lá na CNN, que é uma emissora de TV, podemos dizer assim, bolsonarista, assim como é a Jovem Pan, a SBT do Silvio Santos, que tem inclusive o genro dele, é o ministro das comunicações, o genro do Silvio Santos, deve ter seus interesses, né? Sua tendência, que não é o papel da imprensa, do jornalismo sério, ser tendencioso, passar pano, ou elogiar, só levantar a bola para que ele, né, se dá bem. Também não é para ficar só cutucando e criticando sem necessidade, sem embasamento. O jornalismo sério tem que fazer a sua comunicação de uma maneira neutra, trazer a notícia, fazer o comentário, mas de maneira a não agredir e não prejudicar a vida de ninguém, muito pelo contrário, melhorar a vida de todos nós. Assim como é um líder religioso, se você vai na igreja, você quer um conforto espiritual, alguém que te dê bons conselhos na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, e não pessoas que queiram tirar dinheiro, a igreja precisa da sua colaboração e vamos lá. Não. Isso aí já tem tanta gente fazendo, né? O próprio Estado, o governo não suga impostos e mais impostos. Aí você vai na igreja para ter um alívio espiritual, tem que contribuir com 10, 15, 20 reais, 50 reais. Faça-me o favor, né? Eu acho que Deus não precisa dessa... Mas não vamos entrar nesse mérito. De qualquer forma, influencia a vida da gente. Quantas pessoas não vão na igreja e de repente não tomam decisões na vida encaminhadas pelo discurso do pastor, do padre, enfim, no terreno de Umbanda, né? Enfim, todos têm sim uma influência. O professor na sala de aula, eu sou professor, já disse. Agora, sou pessoa simples. Ontem o Alexandre Garcia, Leda Nagli, esse tal de Coppola, que falam coisas assim em favor do Bolsonaro e influenciam milhares, milhões de pessoas, que o gado que quer só alguém na televisão que fale aquilo que eles querem. Olha a influência. Eles vão ser responsabilizados pela história. Eles devem ser responsabilizados também por tudo isso que está acontecendo. Eu sou responsável pelo que eu falo aqui. O que eu digo aqui, comento aqui com vocês, também sou responsável. E o presidente da República, que vai em qualquer lugar e fala, não, preciso usar máscara, sai e dá o exemplo ainda, o mau exemplo de sair sem máscara, aglomeração, abraça, pega a criança, provoca multidões no momento de pandemia, sabe? Convoca para aglomerações, enfim. Ele é o fator de aglomerar, pela figura de presidente que ele é. E as pessoas que veem a situação, veem o exemplo, a fala dele, e quando ele ameaça, olha, eu estou só esperando eu autorizo para poder tomar uma manifestação, para poder... o povo fica insuflado. Quando ele fala, olha, vamos comprar armas, que é importante ter armas, o povo compra armas. Olha a violência que já está sendo deflagrada no Rio de Janeiro ontem, as mortes, operação de polícia com troca de tiros. Quer dizer, a coisa está acontecendo, infelizmente. Infelizmente. E aí, essa revolta da população pode causar aí sim uma tragédia no nosso país, que está se aproximando, como eu tenho dito, tá? Na verdade, nós vamos ter um golpe miliciano em nosso país. O nome que eu dei é esse, não é golpe militar. Esse agora que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro está querendo um golpe miliciano, com a milícia infiltrada na sociedade, cometendo
violência, para provocar o medo, o terror, o pavor, o desespero na população, e aí o Bolsonaro entra como salvador da pátria. Esse é a última cartada que ele tem na manga. Essa é a última cartada. Deflagrar, como ele disse, eu sei como fazer. E ele já tem pessoal armado para fazer isso. A milícia está só esperando a violência explodir. E aí ele entra. O próprio povo, né, acuado, amedrontado, vai pedir por socorro. Alguém tem que socorrê-lo. E o Bolsonaro vem como super-herói mais uma vez. Esse é um projeto dele. Porque ele sabe que CPI vai pegar ele. Ele sabe que o STF já está encurralando ele e seus filhos. As coisas estão acontecendo. Bom, e para finalizar, né, esse pessoal está sendo... O Alexandre Garcia está apagando as suas postagens anteriores. Alexandre Garcia. Outros estão apagando também para não deixar, tentar escapar. Mas o povo sabe quem é quem. Sabe sim. E a história vai cobrar. A história vai cobrar. Por fim, o Bolsonaro, mais uma vez ontem, ameaçando. Olha, se não tiver voto impresso, não vai ter eleição. O povo não vai aceitar, eu não vou deixar acontecer. Sabe, ameaçando mais uma vez o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que, olha, contradizendo lá o ministro do Tribunal Eleitoral, enfim, colocando mais uma vez o povo ali, ó, olha, não vamos deixar. O que aconteceu nos Estados Unidos, ele usa como exemplo, que ele não pode provar, de que teve, lá foi o roubo no processo eleitoral dos Estados Unidos, ele acusa isso sem provas. Sendo que lá mesmo, os próprios americanos já comprovaram que não teve nenhum problema, que o processo foi legal, normal, mas para ele, que sempre foi lambe-botas do Trump, Donald Trump, e que não se conformou com a derrota dos Estados Unidos, para ele foi uma derrota assim, né? Ele continua falando que teve maracutaia lá nos Estados Unidos, o voto lá foi roubado, a eleição foi roubada, e que aquilo não vai permitir, ele não quer voto impresso. Olha o que ele começa a articular. Você imagina em 2022, quando vem a eleição, se não for aprovado o voto impresso, o tumulto, sabe, aquilo que pode acontecer no final se ele não vencer. Imaginem, reflitam comigo. É o que estamos aí, o que temos para hoje como presidente da República. Ele é ou não é responsável pelo que ele fala, pelo que ele faz e por muitas mortes que já aconteceram e que poderá acontecer. Reflitam. Se gostou, dá um like. Like é importante, não custa nada. Faça seu comentário e vem com a gente. Um abraço, até a próxima.